Muito boa tarde a todos. Uma alegria imensa estar participando da 5ª edição do Fórum da Manhã, poder fazer esse encerramento, acho que é especial para todos nós e que nós devemos comemorar hoje à noite, porque a vitória do Biden, eu acredito que representa o início de uma nova etapa, o término de uma etapa sombria e o início de uma etapa mais esperançosa para todos nós, no mundo inteiro, em que os valores da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente voltam a ter a centralidade da pauta. Eu acho que é muito especial a gente poder estar juntos aqui exatamente nesse momento, pensando de novo com esperança o amanhã, depois dessa quadra tão sombria. Nós tivemos um fórum riquíssimo, eu acompanhei todas as sessões, e eu me sinto até um pouco, como é que eu digo? O tema que eu trago não vai ter a relevância, a imediaticidade, o calor dos temas que me precederam. Eu não tenho nada de realização concreta, prática. Eu não vou falar de nenhum assunto político candente. Não vou estar colocando nada diretamente referido aos desafios e oportunidades. O que eu tenho para compartilhar com vocês, que é o tema do meu novo livro, sobre o qual eu vou estar falando, o que eu tenho para compartilhar com vocês, no fundo, são duas coisas. Uma trajetória de pensamento, de reflexão, em torno do tema ética, e a proposta de um experimento mental, que eu espero nos ajude a avançar no autoconhecimento e na possibilidade de nos tornarmos melhores como pessoas, reconhecendo a nossa humanidade, as nossas fragilidades e também o nosso potencial. Bom, é muito especial para mim esse momento, podendo fazer a primeira fala pública sobre o Anel de Giges exatamente em Tiradentes. O livro ficou pronto ontem, chegou da gráfica na editora ontem, não foi possível trazê-lo. Eu acho que ele já está usando o Anel de Giges, que é o Anel da Invisibilidade, por isso que ele não está aqui. Mas eu tenho uma dupla ligação neste livro com Tiradentes. A primeiríssima delas é que esse livro foi inteiramente escrito aqui. Não é o primeiro, na verdade é o 5º livro que eu escrevo em Tiradentes. Eu tentei trair Tiradentes indo para outros lugares, em outras ocasiões, e acabei percebendo que era um equívoco, voltei para casa com o rabo entre as pernas, o meu lugar é aqui. Não vou mais trair Tiradentes. Me sinto bem aqui, me sinto próximo do melhor que eu posso fazer, trabalhando aqui. E, além disso, o livro termina em Tiradentes. A última parte do livro, um pós-scriptum, sobre o qual eu vou estar falando logo mais, se passa em Tiradentes, numa caminhada até o Alto do São Francisco, em que eu dialogo com uma amiga fictícia, mas que é uma interlocução que eu faço comigo mesmo e faço com as pessoas com quem eu converso, uma caminhada até o Alto de São Francisco, que eu acho o ponto mais belo de visão da Serra e do Casario, e a sequência dessa caminhada ao Alto de São Francisco, quem não conhece, visite, porque é um lugar muito especial da cidade. Na sequência, tem um longo devaneio reflexivo da viagem de ônibus que eu faço de Tiradentes para São Paulo. São 9 horas de viagem, dá para pensar muita coisa, e eu termino o livro fazendo uma espécie de striptease moral, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, num devaneio dentro do ônibus. Mas vamos falar diretamente. Essa é a minha ligação com Tiradentes. O livro realmente tem muito a ver com a minha vida aqui. É o resultado de um processo muito longo de maturação. Eu estou pensando nesse assunto há pelo menos 30 anos. É lógico que não todo o tempo, mas pesquisando e, sempre que possível, refletindo e me indagando. É uma maturação muito longa. Passei o ano de 2019 praticamente confinado, voluntariamente, em Tiradentes. Exatamente na semana em que eu terminei e voltei para São Paulo, entrei no confinamento compulsório da Covid-19, o que me permitiu fazer um processo de revisão quase infinita do livro que eu tinha escrito, porque eu fiquei 4 meses sem pisar na rua, preso dentro de casa, e aquele livro me olhando e falando, trabalhe em mim.
eu revi, ouvi comentários de amigos, muitos comentários que me permitiram, amigas, me permitiram tentar melhorar um pouco alguns pontos que chamaram a atenção, que poderiam ser melhor resolvidos, e finalmente esse processo terminou. Deixe-me enunciar o tema. O tema do livro é o seguinte: desde que nós nos damos por gente, a vida em sociedade nos educa, nos afia a expor e ocultar. A vida em sociedade, inescapavelmente, nos faz atores. Kant dizia, quanto mais civilizados se tornam os homens, mais eles se tornam atores e querem exibir-se e fabricar uma ilusão. Não existia Instagram no século XVIII, mas a ideia de você mostrar publicamente uma persona que não é aquela pessoa interna que você sabe ser, essa cisão nos acompanha inevitavelmente ao longo da vida. A ideia que eu vou propor é simples e aberta a todos. Imagine a existência de um anel que lhe dá a certeza da impunidade, a prerrogativa da inimputabilidade. Por quê? Porque é um anel que, ao girar no dedo, o torna invisível. Você não está ao alcance da lei e você não está ao alcance da condenação moral dos outros. Você se torna impune, inimputável, toda vez que você deseja fazer alguma coisa às escondidas, sem que os demais saibam. A pergunta fundamental: o que se revela do fundo da alma de uma pessoa que dispõe de tal poder? Que não precisa mais pautar suas ações pelo respeito ao mínimo legal, porque tem medo de ser pego e ser punido, e que não precisa mais se preocupar com a punição da opinião alheia. Quando você faz alguma coisa, mente, frauda, faz algum tipo de trapaço, alguma coisa que não é parte da norma social, e você é condenado, mesmo que não legalmente, você é ostracizado, porque a opinião, o julgamento alheio, o julgamento moral te pune. O que se revela do caráter e do coração e da alma de cada um de nós, se nós formos os detentores, os donos de um anel com essa característica? Todo mundo aqui talvez esteja se perguntando, mas de onde é que surge essa história do anel? Eu não inventei, obviamente, nada disso. A figura do Giges, eu vou contar agora duas historinhas. A figura do Giges, ela aparece no mundo grego, originalmente na obra do primeiro historiador da civilização ocidental, chamado Heródoto, século V a.C., e depois a figura do Giges reaparece no grande clássico da filosofia política ocidental de todos os tempos, que é a República de Platão. Eu vou contar a historinha do Giges do Heródoto e depois como é que genialmente Platão adaptou-a numa fábula que lhe permite fazer uma reflexão ética que ocupa praticamente todo o resto da República depois que ela é colocada. Heródoto escreveu As Guerras Persas, é uma narrativa sobre o enfrentamento entre gregos e persas, e nos parágrafos iniciais dessa obra, que, como eu disse, é o primeiro exercício de historiografia do mundo ocidental, nos parágrafos iniciais, ele abre praticamente a narrativa contando de um golpe palaciano que ocorreu no reino da Lídia. A Lídia era um reino da Ásia Menor, onde fica hoje a Turquia, uma dinastia que estava há mais de 500 anos no poder, mas ela foi derrubada por um golpe palaciano dado por ninguém outro senão Giges. Como é que aconteceu esse golpe palaciano? O rei da Lídia, chamado Candaules, tinha um guarda pessoal em quem ele confiava quase que cegamente. Era alguém com quem ele contava e partilhava os segredos de Estado, os problemas da sua vida pessoal. Rei Candaules era casado com uma mulher que ele venerava.
Ele considerava a mais bela, mais formosa, mais linda mulher que jamais existiu no mundo. Só que ele acreditava que ninguém a apreciava na plenitude da sua formosura. Ninguém era capaz de saber como ele era feliz por estar casado com aquela rainha tão bela. A felicidade dele era tanta que ele precisava compartilhar isso com alguém. E ele resolve propor ao seu guarda pessoal, Giges, o seguinte: venha ver a rainha nua. O Giges reage a isso de maneira muito eloquente. Não foi assim que nós somos educados. É bom lembrar, eu estou falando um parênteses agora, na Lídia a nudez era um tabu oriental muito sério. A visão de uma mulher nua era quase como tocá-la ou beijá-la. Havia um tabu da nudez, ao contrário do que na Grécia, onde a nudez não era tabu moral. Inclusive os jovens faziam ginásticas nus. No ginásio, a palavra ginásio é nu. A raiz de ginásio é nu, era onde se fazia coisas nuas, não havia esse tabu, mas na Lídia era um tabu. A Lídia era um lugar intermediário entre o Oriente e o Ocidente. Não era a Pérsia, depois foi invadida pela Pérsia, por isso começa ali a narrativa, mas também não era civilizada grega, estava no intermediário. Candaules propõe, Giges reage, não foi assim que nós somos ensinados pelos nossos pais, isso não é certo, eu reconheço que a rainha é belíssima, eu não preciso vê-la nua, mas o Candaules insiste e acaba dando uma ordem. Hoje à noite você vai no quarto, eu vou te esconder atrás de um biombo, eu vou entrar na frente, a rainha vai entrar atrás, eu vou me deitar na cama e você, escondido atrás do biombo, vai presenciar e se deslumbrar com a beleza da rainha, porque ela vai tirar as vestes e você vai vê-la nua. O Giges, contrariado, tem que obedecer. Na noite combinada, ele vai ao quarto, se esconde no biombo, o rei adormece, ou está na cama pelo menos, a rainha fica nua, ele vê a rainha se despindo, vê a rainha nua, e tudo aparentemente transcorre sem nenhum sobressalto, sem nenhum problema. Tudo correu bem. Quando termina, a rainha deita, ele sai, aparentemente não aconteceu nada fora do esperado. Só que no dia seguinte, a rainha manda que ele venha ao palácio. Como ele era chamado com frequência, ele vai, achando que não era nada demais. Mas aí ele chega lá e tem uma grande surpresa. A rainha diz para ele: eu vi você escondido atrás do biombo me observando. Eu sei que foi o rei que te mandou ir lá. Agora você tem duas opções. Ou você assassina o rei, casa comigo e se torna o novo soberano da Lídia, ou você vai morrer agora. O Giges está de novo numa sinuca de bico. Ele tenta sair dessa, mas não consegue, e acaba aceitando assassinar o rei, casar-se com a rainha e usurpar o trono da Lídia. Na noite seguinte, ele vai ao mesmo biombo onde ficou escondido na noite anterior, a rainha coloca o punhal nas suas mãos, ele assassina o rei, ele desposa a rainha e ele usurpa o trono da Lídia. Isso deflagra uma guerra civil na Lídia, porque era uma dinastia que estava há mais de 500 anos no poder e que tinha sido interrompida por uma pessoa que era do povo, um guarda pessoal. Diante daquele conflito, resolvem, e é a primeira vez que um povo não grego faz isso, consultar o oráculo em Delfos, para decidir quem é o novo soberano da Lídia. Se o oráculo dissesse que é o Giges, ele fica, termina a guerra civil, se não, alguém que sucede o Candaules e dá continuidade àquela dinastia. O oráculo de Delfos se pronuncia a favor de Giges. Termina a guerra civil, mas o oráculo complementa. A punição pela transgressão tripla da ordem moral, o tabu da nudez, o assassinato do rei e o regicídio e a usurpação do poder, a punição por essa transgressão virá na 5ª geração da família do Giges, que é o rei Creso, exatamente o rei que perde a luta com os persas. É uma outra história, eu não vou entrar por ela agora, mas se confirma no relato do Heródoto aquela profecia de que a punição pela transgressão viria na 5ª geração. Giges passa a oferecer
enormes presentes para o oráculo, porque ele se torna fabulosamente rico, provavelmente usurpando de novo o poder que tinha como rei da Lídia. Bom, esse é o relato do Heródoto. 55 anos depois, aproximadamente, num período extremamente rico do pensamento grego, o chamado Iluminismo, do século V a.C., século IV, século V, Platão escreve a República. E no livro 2 da República, o Giges reaparece, mas com outra roupagem. É o mesmo Giges Lídio. E quem conta esta fábula é o irmão do Platão. Olha que coisa curiosa o irmão colocar como um dos interlocutores do diálogo, a República, Glaucon, que era o seu irmão mais velho. E Glaucon se dirige a Sócrates, que é sempre o protagonista, o grande líder da reflexão, mas Glaucon se dirige a Sócrates com uma provocação, com um desafio, que começa com a fábula do Anel de Giges. Nossa, depois de tantos anos falando em público, eu ainda fico com a boca seca de nervosismo. Não devia mais. Mas é também porque, para mim, falar desse assunto pela primeira vez é alguma coisa que pesa. Bom, livro 2 da República, Glaucon propõe que Sócrates reaja à seguinte fábula. Giges era um camponês humilde, um homem comum, na Lídia. Um belo dia ele está pastoreando os rebanhos e há um terremoto. Abre-se uma enorme fenda na terra. Giges, curioso, desce pelo buraco que se abriu e dentro dele encontra um enorme cavalo de bronze oco. Ele adentra o cavalo de bronze oco e encontra um cadáver sentado com um anel de ouro no dedo. Giges retira esse anel do dedo do cadáver e volta à superfície no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Feliz por ter encontrado aquele talismã, aquela prenda. Poucos dias depois tem uma assembleia de pastores. Os pastores da Lídia iam fazer um balanço dos rebanhos para prestar contas para o rei. Giges vai a essa assembleia e começa a brincar com o anel no dedo. E ele percebe que quando ele gira o engaste do anel para a parte de dentro, as pessoas começam a falar sobre ele como se lá ele não estivesse. Ele gira o anel de volta e as pessoas veem que ele está lá e o tratam como sempre trataram ele. Ele faz isso várias vezes, experimentalmente, e funciona. Sempre que ele gira o anel, ele desaparece, sempre que ele gira de volta, ele reaparece. O que faz o Giges? Primeiro, ele se faz eleger o representante dos pastores para ir à capital da Lídia, que se chama Sardes, prestar contas do estado dos rebanhos ao rei. Chegando em Sardes, ele seduz a rainha usando o poder do anel e, com a cumplicidade da rainha, assassina o rei, usurpa o trono da Lídia, se torna um homem fabulosamente rico e poderoso e passa a fazer oferendas ao oráculo de Apolo em Delfos, dentro da crença arcaica de que os deuses eram subornáveis e flexíveis. Se você fizesse sacrifícios e honras em ouro e prata, presentes, os deuses não puniriam, os deuses te permitiriam sair ileso, impune de alguma transgressão cometida. Este é o Giges do Platão, é o Giges da fábula. O gênio mito-poético do Platão adaptou a narrativa do Giges histórico de Heródoto para fazer o início de uma tremenda reflexão ética, que me traz ao livro. Por quê? O Glaucon, diante dessa fábula que ele conta, provoca Sócrates. Sócrates, você argumenta que a plenitude humana, a melhor vida, a felicidade, é a vida das pessoas que abraçam a ética, que têm a ética como padrão, como pauta do seu comportamento. Agora me diga, em nome do que uma pessoa que dispõe de um anel que lhe dá a certeza da impunidade, que lhe torna inimputável, precisará continuar sendo ético
para viver a plenitude de uma vida humana, a sua visão de felicidade, a sua ideia do melhor que se pode viver nessa vida, tal como nós a conhecemos. Por que essa pessoa deveria, com que razão ela deveria continuar sendo ética nas suas relações com os demais? Justa, honesta, preferindo ser vítima de uma injustiça do que cometer uma injustiça, que é algo que Sócrates repetidamente diz. É um desafio tremendo para o Sócrates. Ele vai ter que explicar agora que vale a pena ser ético, porque a melhor vida ao alcance de um ser humano é a vida da justiça, da honestidade, independentemente de qualquer consequência ou benefício prático que isso traga. A boa reputação, o apreço dos demais, o fato de que você é uma pessoa respeitada, que não está preso, que você respeita as normas e que, portanto, por conta da aparência, não necessariamente do ser ético, mas da aparência da ética, você tem uma reputação e tem honrarias, e se casa nas melhores famílias, e ocupa cargos públicos porque você é percebido como uma pessoa boa. Mas o Giges escapa disso. E o Glaucon vai mais além. Sócrates, imagine agora, vamos para Atenas, e vamos comparar a pessoa justa e a pessoa injusta de posse do anel. Glaucon argumenta. O Glaucon não está defendendo isso, ele está provocando e questionando Sócrates. Glaucon argumenta. O que você acha que acontece se você der o anel para a pessoa justa? Você acha que ela vai continuar sendo alguém que respeita a integridade dos outros, que pauta as suas ações pelo respeito às normas morais, que é honesto nas suas relações pessoais e afetivas? Você acha que essa pessoa vai continuar sendo quem ela é, no momento em que for dada a ela a certeza da impunidade, a prerrogativa da inimputabilidade? O que o Glaucon propõe, de novo provocando Sócrates, é que haverá, com o anel, uma perfeita equivalência entre a pessoa injusta e a pessoa justa. A pessoa injusta, nessa concepção, é aquela que mantém socialmente uma aura de moral, uma aura de honestidade, de uma condição ilibada, mas que sempre que a oportunidade se oferece, ela utiliza em benefício próprio essa brecha para poder levar vantagem, como a gente diz aqui no Brasil. A pessoa injusta. E a pessoa justa, se tiver o anel? O que o Glaucon apresenta como hipótese e como provocação a Sócrates é o seguinte: a pessoa justa de posse do anel, como qualquer outra, não teria força de vontade férrea para resistir às tentações do momento e persistir agindo de forma ética. Ela não mais manteria suas mãos, isso eu estou citando, ela não mais manteria suas mãos longe dos bens dos outros homens, quando estivesse ao seu alcance, dirigir-se ao mercado e tomar para si, sem medo, o que desejasse, entrar nas casas e dormir com a mulher que lhe apetecesse, e libertar da cadeia e matar quem lhe aprovesse como se fosse, essa pessoa, o detentor do anel, como se ele fosse um deus entre os homens. O anel, argumenta o Glaucon, revelaria, em suma, a perfeita equivalência entre a pessoa justa e a injusta. E isso demonstra que ninguém é justo por vontade, mas apenas por constrangimento e medo de punição. A pessoa justa, portanto, não passaria de uma injusta enrustida, tíbia, tolhida e acuada, desprovida do poder de ser o que é no fundo. A posse do anel transtornará a sua vida e a transformará no que eu estou chamando o Giges sem lei. Essa é a provocação que Glaucon faz a Sócrates. Bom, Sócrates responde isso na República. Eu não acho que é o caso de enveredar aqui por uma reconstrução que está no livro, mas que é bem mais complexa e cheia de sutilezas e de nuances. Mas, fundamentalmente, o que Sócrates vai argumentar é o seguinte: eu não discordo, Sócrates dizendo, eu não discordo que a concepção de felicidade, na opinião da maioria, na opinião dos poetas, de quem Platão é inimigo jurado, na percepção dos retóricos e dos políticos, a concepção de felicidade é essa que você me apresentou, Glauco. De posse do anel,
a pessoa justa se torna uma injusta desinibida. Ela vai fazer tudo o que ela tinha vontade e não tinha coragem, porque ela tinha medo de ser pega no pulo ou de ser condenada pelos demais. Sócrates não discorda dessa previsão. Mas ele diz o seguinte: os homens e as mulheres não precisam ser assim. O passo fundamental da República, e que inaugura uma linhagem que está viva até hoje na história do pensamento, é o seguinte: a alma de cada um de nós é uma réplica em miniatura da sociedade em que nós vivemos, da estrutura e dos valores da sociedade em que nós vivemos. Numa sociedade corrompida e regida pelos valores do prazer, do dinheiro e do poder, pelo poder, não é à toa que se revela o giz sem lei. Mas, se nós transformarmos as instituições e se nós transformarmos fundamentalmente a educação, nós podemos ter um giz que não é o giz sem lei. É alguém que não mudaria em nada o seu comportamento, mesmo dispondo do poder exorbitante do anel. Platão inaugura a primeira utopia do pensamento ocidental. O microindividual reflete o macrosocial. Não há mudança da alma individual se não mudarem as instituições e se não for transformado o processo educacional. E a mensagem fundamental do Platão, que de certa maneira é de onde nasce o cristianismo, eu vou falar um pouco sobre isso, é a seguinte: não basta parecer, é preciso ser. A pessoa justa, a pessoa ética, não é aquela que simplesmente não faz o mal. É aquela que sequer deseja fazer o mal. A ética está enraizada na psique. Não é apenas um acordo feito entre as pessoas para não se prejudicarem umas às outras e viverem minimamente harmoniosas. Não se trata de um contrato de pessoas que estão loucas para serem injustas, mas não são, simplesmente porque elas precisam manter as aparências. E sempre que não há fiscalização e que não há condenação por alguma falha, elas abusam do poder. É um pensamento poderosíssimo, essa ideia de que a solução não virá de cada um isoladamente. Inaugura a primeira, como eu disse, utopia do pensamento ocidental. Essa linhagem, ela está por trás do pensamento de Rousseau, ela está por trás de todo o marxismo. Os homens não serão diferentes do que são enquanto não mudar a estrutura social, enquanto não mudar o modo de produção. Eu não estou defendendo nem criticando, eu estou dizendo como é que isso nasce no pensamento moderno. A transformação só por conta de uma grande macro-mudança. Porque o micro-individual está sujeito e praticamente determinado pelo macro-social. Cada um de nós transporta dentro de si a corrupção da sociedade em que vive e na qual se formou. Uma das coisas mais curiosas para nós que Platão propõe, Sócrates propõe, na verdade, Platão faz Sócrates propor, é a ideia de que, para romper essa cadeia da corrupção, dos falsos valores, da enganação, da falsa moral, da hipocrisia, uma das coisas que precisaria acontecer era separar as crianças da sua família o mais cedo possível, para que elas tivessem uma educação não viciada e não corrompida pelos valores dos seus pais, que carregam na alma todos os vícios e toda a falsidade da sociedade em que eles se criaram, se formaram e que, numa cadeia de transmissão, vão transmitindo. É uma coisa muito violenta, sem dúvida nenhuma, e que depois reaparece no experimento soviético. Houve um momento no início da Revolução Russa em que tentaram fazer isso, depois viram que era uma enormidade, era uma monstruosidade. Você sacrificar esse vínculo, que é uma coisa extraordinariamente rica e importante na vida de qualquer ser humano, que é o vínculo entre filhos, especialmente pequenos, e seus pais. Bom, esse é o contexto. Esse assunto pode nos levar muito longe. Eu acabei falando muito mais de Platão nesse livro do que eu imaginava quando eu comecei, mas o Platão foi me arrastando, e eu tive que medir forças com Platão, e inclusive tive que fazer, e me senti chamado a fazer, uma crítica do ideal platônico de perfeição humana. Essa ideia de que
a pessoa perfeita, a pessoa realmente ética, ela não muda em nada, milimetricamente, o seu comportamento, mesmo de posse do anel. Coisa que depois dá para dizer também do cristianismo, o ideal de perfeição humana do cristianismo, que está no Sermão da Montanha, não é da pessoa que simplesmente não comete homicídio, não comete adultério e não segue a lei de Italião, mas é a pessoa que ama o seu inimigo, é a pessoa que comete adultério simplesmente por olhar com desejo a mulher do próximo. Não basta não cometer o adultério, como propõe a lei mosaica, a lei judaica. O que o cristianismo propõe é que isso é a hipocrisia dos fariseus. Simplesmente cumprir a lei não é suficiente. É preciso trazer a lei enraizada na alma. Se você desejar a mulher do próximo, mesmo que você não haja, você já cometeu adultério no seu coração. E ele vai mais longe. É melhor arrancar um dos olhos e não ir para o inferno do que ter os dois olhos e se condenar à danação eterna por cometer adultério no coração. Não é pouca coisa, gente. Pedir a um ser humano que faça essa transformação tão radicalmente profunda da sua constituição psíquica, mais íntima e mais pessoal, em nome de uma eliminação da diferença entre ser e parecer. Bom, o que eu proponho no livro? Eu não vou falar demais, eu realmente tentarei me conter, porque eu gostaria de fazer disso aqui no melhor estilo socrático, um diálogo, a partir de uma provocação que eu estou fazendo para vocês. Mas eu preciso, pelo menos, escrever um pouquinho como é que eu encaminho a argumentação e não chego a uma própria conclusão, mas eu chego a alguns pontos que eu acho que são sustentáveis em relação a esse tremendo experimento mental que é o Anel de Giges. O que esperar de Giges? Essa pergunta, aparentemente simples, ela encerra duas questões muito diferentes. A primeira questão é a seguinte: o que será provável que aconteça se o Anel de Giges for dado a alguém? O que seria provável ou previsível? O que de fato aconteceria? Essa é uma questão empírica e ela depende, além de observações, eu consegui levantar algumas evidências em relação ao que acontece em situações de impunidade total, como é que as pessoas agem, mas é também uma questão de hipótese comportamental. Há toda uma linha muito poderosa de pensamento na tradição ocidental, que passa por Hobbes, passa por Rousseau, por diferentes caminhos, e vai aparecer com muita clareza em Freud, que é a hipótese comportamental do Glauco, o Giges sem lei. Eu não vou falar de Hobbes e Rousseau, mas eu faço questão de citar uma passagem do livro de Freud, que é O Futuro de uma Ilusão, em que ele, sem falar do Anel de Giges, praticamente faz o experimento mental com a pergunta do que seria previsível, provável, que aconteceria caso um cidadão comum, na ordem civilizada, tivesse a prerrogativa do anel. Imaginemos, propõe Freud, no Futuro de uma Ilusão, que já é um livro da maturidade do Freud, não é um trabalho juvenil. Imaginemos que as proibições da civilização fossem abolidas. Liberou geral. Um homem poderia escolher como objeto sexual toda mulher que lhe agradasse. Poderia liquidar tranquilamente seu rival ou quem mais estivesse em seu caminho. Também poderia tomar qualquer dos bens de outro sem necessidade de permissão. Que beleza seria então a vida? Que sequência de satisfações? Isso aqui é o Giges sem lei. É exatamente o que o Glaucon previu que aconteceria com um homem justo, grego, não é mais um semi-bárbaro lídio, se tivesse o poder do anel. Hobbes e Rousseau fazem exatamente a mesma coisa. Rousseau chega a dizer que a aspiração secreta do homem civilizado, ele restringe isso ao mundo da modernidade europeia, a aspiração secreta do homem civilizado é cortar cada pescoço até se tornar o senhor do universo. Literalmente.
Eles não estão, obviamente, propondo que seja assim, mas estão dizendo que isso é o que nós somos. É o que habita a nossa alma. É o que está enraizado no nosso psiquismo. Será sustentável essa hipótese comportamental dos giges sem lei? Eu argumento no livro que não. Ela reduz a alma humana aos seus elementos mais narcísicos, egoístas e mesquinhos, e de falta absoluta de empatia pelo outro. Isso nos habita também, mas não podemos reduzir a nossa existência interna a essa dimensão. A dimensão da sociabilidade, a dimensão do afeto. A pessoa que age assim, ela se torna absolutamente solitária, porque ela trata todos os outros seres humanos como instrumentos do seu prazer e da sua vantagem. É uma concepção de vida que não se sustenta. Eu trato de experimentos naturais de impunidade. É um outro capítulo que eu poderia dar uma palestra inteira, não será o caso, podem ficar tranquilos, mas tem algumas coisas muito curiosas, algumas que foram feitas experimentalmente e outras que são ocorrências da vida, que permitem avaliar como agem as pessoas quando têm absoluta certeza da impunidade. Um experimento fantástico, saiu na revista Science em 2019, foi feito com carteiras abandonadas. 17.300 carteiras abandonadas em locais públicos, que são devolvidas, tem um protocolo, uma situação de total impunidade, porque quem recebe a carteira percebe que ela contém uma certa quantia em dinheiro ou não, ela contém um cartão com o nome do proprietário, uma chave e uma lista de compras. E ela pode ou não devolvê-la. Isso foi feito em dezenas de países, em muitas variações, com mais ou menos dinheiro, e o resultado é absolutamente surpreendente. Ao contrário do que os economistas, ou Freud, ou Glaucon, sempre supõem, na hipótese do giz sem lei, as carteiras contendo uma quantia em dinheiro foram devolvidas em maior proporção do que as carteiras que não tinham dinheiro. O que para um economista é absolutamente incompreensível, porque é dinheiro de graça. Impunidade total, zero, e, no entanto, as pessoas devolvem, em proporção maior. Fizeram uma variação do experimento aumentando a quantia de dinheiro na carteira, em 3 países só, porque o experimento começa a ficar caro. Né? Estados Unidos, Inglaterra e Polônia. Surpresa de novo. Quando aumenta a quantia em dinheiro, a proporção das carteiras devolvidas aumenta ainda mais. Agora, vamos pensar um pouco na outra direção. E se essa quantia continuar aumentando, 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 até chegar a centenas de milhares de dólares, será que continua valendo? Serious money? É uma pergunta que fica, não dá para fazer esse experimento, mas eu tenho a impressão que tem um ponto de inflexão. E quem ilustra isso maravilhosamente é o nosso Machado de Assis em Brás Cubas. Brás Cubas descobre uma moeda de ouro, devolve. Se sente um santo. Poucos dias depois ele descobre um embrulho misterioso na praia, ninguém viu, é só dele. Ele faz um raciocínio hiper tortuoso e acaba ficando com dinheiro, que estava dentro do embrulho. E sai bem da história, porque ele acaba gastando esse dinheiro para pagar a alcoviteira da casa que ele alugou para ter o caso com a Virgília. E ele acha que fez uma ótima coisa, porque se ele não a pagasse com esse dinheiro do embrulho, ela estaria mendicando nas ruas. A capacidade brasileira de autojustificação e de autoengano é uma coisa espetacular. Nós conseguimos contar histórias para nós mesmos absolutamente tortuosas para nos justificarmos a nós mesmos. A ponto de ter o paradoxo do brasileiro. O brasileiro é sempre o outro. Eu estou fazendo a minha parte, eu sou um cara bom, eu desejo o bem. Se todo mundo fosse como eu, nós viveríamos maravilhosamente. Mas os outros não são assim. Mesmo vindo para cá, aconteceu uma coisa curiosa. O motorista estava fazendo infrações terríveis de trânsito,
De repente, alguém faz uma infração na frente dele e ele fala: brasileiro é assim. É o outro. O brasileiro é o outro, não eu. Cada um de nós em separado se sente muito diferente de tudo isso que aí está. Mas todos nós juntos somos rigorosamente tudo isso que aí está. É um paradoxo. Pelo menos uma parte desses que se sentem muito acima de tudo isso que aí está, não deve estar acima de tudo isso que aí está. Mas todos se sentem assim. Eu também. Eu sou parte desse paradoxo. Bom, então tem um capítulo que é o que esperar dos Giges do ponto de vista objetivo. Como se comporta um ser humano? Provavelmente há uma enorme variabilidade. Você tem desde exemplos notáveis de pessoas que realmente trazem entranhado um compromisso com ética e, não obstante a impunidade, pelo menos mudariam um pouco o seu comportamento, ao passo que outros, o exemplo de Brás Cubas é um, mas são muitos, talvez caminhem para a linha que Glaucon, Hobbes, Rousseau, Freud argumentam que é do juízo sem lei. A outra grande pergunta, e com essa eu já vou caminhando para a conclusão, para que a gente possa dialogar, que é o que importa, os livros vocês podem ler em casa, tranquilamente, se desejarem, mas a outra pergunta que me importa é o seguinte, e essa não é em relação aos outros, é em relação a cada um. O que cada um de nós faria com o anel? A única coisa que me importa nesse livro é plantar a semente dessa pergunta para valer em quem se dispuser a ler o livro. Que essa pessoa olhe para si e pense seriamente como reagiria, o que faria, em que áreas especificamente e de que maneira usaria esta prerrogativa, essa posição de absoluta impunidade conferida pelo anel. Todos nós vivemos uma cisão que, como eu disse no início, é inescapável. Existe para cada um de nós o que é a nossa persona pública, aquilo que nós somos socialmente, no mundo do trabalho, dentro de casa, nas relações sociais, na vida comunitária, mas, ao mesmo tempo, além dessa persona pública, todos nós somos uma pessoa interna, de si para si. Nós sabemos melhor do que ninguém, possivelmente, o que nos vai pela alma. E sabemos a distância que separa o que nós estamos pensando, o que nós estamos achando, daquilo que nós socialmente somos. Tinha um filósofo grego chamado Epíteto, que tem uma frase divertidíssima. Ah, eles estão falando mal de mim? Ah, se eles me conhecessem como eu me conheço. Aí, então, a gente tem que aprender a lidar com essa dualidade, ela não vai desaparecer. Nós não podemos, evidentemente, deixar transparecer na nossa convivência tudo aquilo que nos vai pela alma. Imagine se cada um de nós pudesse ler os pensamentos do outro com quem interage. Imagina uma cena de casamento no altar. É a transparência total. Suponho, eu brinco um pouco uma cena de casamento, os padrinhos, o padre, o que estará passando na cabeça do padre? Nossa, que noiva linda. Bom, algum grau de separação entre a pessoa pública e a pessoa interna é desejável. Mas o ponto que me interessa, talvez mais até do que esse, é o seguinte. Assim como não é possível imaginar a absoluta transparência no relacional, nós não também podemos imaginar que a nossa pessoa interna possa ser integralmente moldada pelo nosso ideal e pela nossa persona pública. Isso gera uma deformação. Isso gera culpa tremenda. Imagina você sentir que vai para o inferno toda vez que olhar com desejo para a mulher do próximo. Imagina se você sentir raiva do seu inimigo e achar que isso é uma condenação moral, ética, tremenda. O Platão,
e a ética cristã do Sermão da Montanha vão longe demais nessa direção. E elas esvaziam a pessoa dela mesma. O Giges platônico, que é o guardião da República, e o Giges cristão são pessoas que não têm absolutamente nada a esconder de ninguém naquilo que pensam, naquilo que fazem, naquilo que são. Eu acredito que isso é uma receita para gerar monstros, porque é exigir demais de um ser formado em processo evolutivo e que é herdeiro de um psiquismo arcaico que ele não escolheu e que nos habita e com o qual nós temos que aprender a conviver com maturidade. Nietzsche dizia que o cristianismo é o platonismo para as massas. Eu acho que ele vai um pouco longe, porque o cristianismo tem uma grande conquista em relação ao Platão, que é a igualdade das almas perante Deus. O platonismo é profundamente aristocrático, como era o Nietzsche. Apenas alguns poucos seres superiores alcançam a plenitude de uma vida humana. No caso do Platão, eram os reis filósofos, os guardiões. Essa cisão nos acompanha e eu acho que o amadurecimento ético é aprender a lidar com ela, respeitando os dois lados dessa tensão inescapável entre a persona pública e a pessoa interna. Eu provoco o leitor em relação ao experimento mental do anel. E eu provoquei muitas pessoas em conversas, amigos, familiares, até desconhecidos de vez em quando entabulava uma conversa. Por curiosidade, eu falei, imagina que você pudesse fazer o que você quisesse, ter um anelzinho, que você fica invisível. Uma coisa que sempre me intrigou é que uma proporção das pessoas, poucas, não são muitas, mas alguma proporção relevante das pessoas me respondia, eu não mudaria nada. Eu seria exatamente o que eu sou. Eu sou perfeitamente imune às tentações que um anel desse tipo me daria. O pior é que, em alguns casos, eu conheço essa pessoa bem. Se ela faz coisas escondidas sem o anel, que eu sei, imagina com o anel. Ou será que, ao ganhar o anel, ela se torna um santo? Um cristão, um platônico impecável? A pessoa que imagina que nada mudaria, eu gostaria de provocá-la a repensar. Ela provavelmente está tão defendida dela mesma, está tão imune e sem contato com a sua própria alma, que ela não se dá conta de quem ela é. Porque mesmo sem o anel, ela está fazendo, mentindo, trapaceando. Não vou entrar em detalhes. A outra coisa que me chama a atenção quando eu provoco as pessoas é que algumas, ingenuamente, começam a falar sem refletir acerca do que fariam. E depois, quando eu começo a conversar, eu adoro esse diálogo, eu começo a mostrar para elas que a coisa é um pouco mais complicada. Né? Ia conquistar não sei quem, ia ganhar não sei que dinheiro, de que maneira. Na política, imaginem o que dá para fazer na política com o anel. Né? Eu começo a conversar com essa pessoa e ela começa, quando a conversa se desenvolve, começa a perceber que a coisa é muito mais escorregadia e difícil do que parece à primeira vista. Saber, de fato, o que seria cabível e pertinente e conduziria a uma vida plena, a uma vida feliz. Né? A gente vive num mundo de tolimento que nos faz atores, como disse o Kant. Né? Quanto mais civilizado, mais os homens se tornam atores, mais eles fabricam uma ilusão, que a gente acaba perdendo muito contato com aquilo que nos vai pela alma, com o que em nós está sentindo, com o que nós está pensando. E o anel, eu acho que é uma maneira interessante de religar a pessoa com ela mesma. Do fundo da alma. O que eu faria com esse anel? E pense de novo. E será que não tem um aprendizado? Eu acho que tem. E, para encerrar, o pós-scripto em Tiradentes. Uma ficção, não é algo literalmente verdadeiro,
Mas não há nada ali que eu não tenha vivido, embora nada ali seja igual ao vivido. O pós-scripto está dividido em duas partes, um diálogo e um devaneio. O diálogo é inventado, mas é muito real, e talvez mais real do que a própria realidade. É que quando eu estava começando o último capítulo do Anel, o carnaval chegou a Tiradentes. E eu não pude trabalhar mais, porque o barulho ficou infernal, os blocos atravessavam a noite, os carros de som estouravam os tímpanos. Eu não tive mais condições de trabalho e de isolamento e de recolhimento em Tiradentes para continuar o meu trabalho. Então, eu resolvi relaxar. Resolvi curtir os prazeres da cidade ao meu alcance, coisa que eu não faço quando eu estou trabalhando, porque eu viro um monge. Eu não bebo, eu não converso com ninguém, eu fico fechadinho no meu canto, só trabalho. Nem jornal eu leio, não abro internet, não vejo celular, eu realmente me recolho. Mas carnaval veio, eu não consegui fazer o último capítulo, eu resolvi curtir a cidade, estava em pleno carnaval, eu fui tomar uma cerveja no... Nossa, como é que chama o bar? Bom, num bar que eu gostava aqui na cidade, Colinas. Fui tomar uma cerveja no Colinas e, de repente, quando eu estou tomando a primeira cerveja, aparece uma amiga minha chamada, ficcionalmente, Vânia. Eu falo, nossa, Vânia, você por aqui, mas que surpresa, nem me avisou que vinha, isso é uma traição, você tinha que me falar. Eu falo, não, coincidência, não é coincidência, eu vim aqui para te ver. Eu quero conversar com você. Eu estou a caminho de Ouro Preto, vou passar o carnaval com amigos, mas eu fiz essa esticada até Tiradentes porque eu queria conversar com você. Você me mandou o seu livro, eu li, e eu tenho algo para dizer para você. Eu queria que você... A gente precisa conversar, eu quero te falar uma coisa. E ela... Aí eu falo, então senta aqui, vamos tomar uma cerveja. Não, aqui está muita bagunça, está muito barulho, eu acabei de chegar de viagem, preciso esticar as pernas. Aí a gente não pode caminhar? Ela, lógico que a gente pode caminhar, vamos ao Alto de São Francisco. Eu tenho uma caminhada com ela até o Alto de São Francisco. Ao longo da caminhada, e no Alto de São Francisco, a gente conversa sobre o livro, e ela faz um ataque devastador ao meu livro. Você é o rei do subterfúgio, você fala de tudo sobre esse anel, o que Platão faria, o que o Sermão da Montanha faria, o que Rousseau faria, fala do Giges do Heródoto, fala do Freud, especula 1 milhão de coisas, você faz tudo menos de você. Cadê você? Você vai passar o resto da vida encolhido atrás dessas citações e dessa erudição insuportável? Para de fazer isso, você já fez isso em todos os seus livros. O Auto-engano é assim, Felicidade é assim. Você usa o seu conhecimento para se esconder e para fugir do contato furioso da vida. Você não fez outra coisa na vida. Agora, está faltando nesse livro você pôr o anel no seu dedo. Eu falo, mas, Vânia, vou fazer uma coisa dessas, vai parecer vaidade, exibicionismo, vou ficar falando de mim, fazer um striptease em público. Você está me pedindo para me desnudar em público, a minha alma, o que de fato eu faria com o anel? Ele falou, faça isso, tenha coragem. Esse livro pede um exercício em primeiríssima pessoa de uso do anel. E ela argumenta super bem, porque ela fala alguma coisa que, ao longo de todo o processo, me acompanhava, reverbera em mim. E aí eu começo esse exercício ainda com ela, no diálogo, que é o retrato de um Giges quando jovem. Eu me imaginei com 20 e poucos anos, trotskista, com ambições poéticas, super oprimido pela ditadura, pela minha incapacidade de avançar nos meus projetos, pela minha insegurança material. Falei, imagina se esse anel de Giges cai no meu dedo quando eu tenho 20 e poucos anos. E eu descrevo o tamanho do estrago. Podem ter certeza que o Giges sem lei, eu não seria um Giges sem lei. Não vou fazer homicídio, não vou forçar sexo com ninguém. Aliás, eu acho que aí o Giges do Glaucon, pastor, foi mais sábio, porque ele seduziu a rainha com o uso do anel.
ao contrário do Freud e ao contrário do Homem Justo do Glaucon, que forçam, né? E há um problema seríssimo de gênero aqui, porque eles só falam dessa direção e como se a mulher fosse alguma coisa perfeitamente passiva, que recebe uma afronta dessa ordem de gravidade sem reação. Eu me lembrei daquela música do Chico Buarque, Quando o Carnaval Chegar, que é um experimento de Anel, no fundo. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Pois bem, com o anel, está na mão. E aí, anoitece, a Vânia estava com a filha dela na pousada, na caverna digital, a filha, obviamente, com o namorado no Skype, ela precisava voltar, e a gente interrompe quando eu termino, basicamente, o exercício do retrato de um Giges quando jovem. E no dia seguinte, saímos os três, eu não entro nisso, porque aí viraria uma novela, uma ficção, saímos os três, vamos na cachoeira, vamos na Serra de São José, mas não dá mais para conversar no nível que eu tive a conversa inicial com a Vânia no Alto de São José. Eles se vão, logo em seguida eu retorno a São Paulo, eu entro no ônibus e eu começo, em modo reflexivo e de devaneio, a trazer o experimento mental do anel para a minha realidade contemporânea em tempo real. Eu não vou contar para vocês o que eu faria, porque seria um spoiler. E eu acho que vocês, eu espero que vocês tenham curiosidade de saber como é que eu lido em relação a finanças pessoais, em relação a fazer o bem para os demais, em relação à política brasileira e, principalmente, na relação amorosa, considerando que eu estou solteiro. O que o anel me permitiria aprontar. E o que me interessa nesse exercício que termina o livro, Devaneios de um Viajante Solitário, é mostrar o aprendizado, que eu acho real. Eu faria algumas bobagens, mas eu aprenderia. E eu acredito nisso, e isso me traz de volta ao Platão. A gente prefere ser feliz pelas razões certas. Há alguma coisa espúria e falsa numa vitória conquistada pela fraude, pelo engodo, pela mentira. Numa relação amorosa, acima de tudo. Ou seja, a ética tem algum tipo de ascendência sobre todos nós. Mas é um caminho de aprendizado. E não podemos ter a ilusão platônica cristã de que a pessoa interna vai praticamente desaparecer pelo enraizamento absoluto da ética no nosso psiquismo. Obrigado pela atenção de vocês. Podemos conversar agora. Obrigado. Não, primeiro... tá. Não, obrigada, maravilhoso. Fiquei ali tentando resgatar um pouco que eu sei, um pouco que eu li, e vou ler, com certeza, o seu livro, e vou querer dialogar muito com a ética de Spinoza, né? Porque ele traz a figura das alegrias tristes, que quando você me falava dessas conquistas e desses feitos que são feitos nesses enganos, me trouxe muito essa visão das alegrias tristes, que são alegrias, mas que no final elas não te trazem a potência real. Sim, sim. E a gente até estava falando de potência na hora do almoço, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, Então, assim, me deu muita vontade de dialogar, e até queria saber se você chegou a dialogar com isso. Assim. Eu entendo perfeitamente o seu ponto, mas eu entro com uma consideração em torno do auto-engano.
Eu acho incrível, eu vejo concretamente alunos que colam e se orgulham da boa nota que tiveram. Sinceramente. Todos nós conhecemos, ou na mídia, ou até pessoalmente, políticos com práticas muito questionáveis, que são admirados, e se admiram, e se sentem bem por terem alcançado o que alcançaram por meios completamente... O auto-engano é um problema muito sério para esse raciocínio. Se a pessoa for muito habilidosa em mentir para si mesma, ela consegue acreditar no merecimento e ela mantém a boa consciência, não obstante uma realidade que, para quem está de fora, indicaria que aquela pessoa devia ter vergonha de ser como ela é, e não orgulho. O auto-engano é uma força muito poderosa. A situação de uma mãe que não é capaz de ver que o filho dela é um corrupto, porque o filho dela, por princípio, não é corrupto. E por mais que ele transgrida, e por mais coisas que ele faça, ela não vê. E todos nós temos, em maior ou menor grau, essa habilidade de nos explicarmos para nós mesmos. Ninguém suporta uma imagem muito nociva, muito negativa de si. Os mais hediondos ditadores se olham no espelho e conseguem manter o respeito e até mesmo uma certa auto-admiração narcísica. Eu não preciso citar o caso do Donald Trump. Ele deve se achar o máximo. O nosso Jair Bolsonaro. A capacidade humana de contar histórias autojustificativas e que lhe permitem preservar uma boa imagem e um autorrespeito e uma boa consciência é alguma coisa que a tradição filosófica, eu acho que não considerou com a importância e com a centralidade que isso, infelizmente, tem. E vou dizer mais, o brasileiro é extremamente hábil. Nossa, como nós somos bons nisso. Em racionalizar para nós mesmos, no nosso próprio caso, aquilo que nós não suportamos e não admitimos no outro. Vou dar um exemplo de sala de aula. Época do Collor, meus alunos vão às ruas, caras pintadas, exigindo ética na política. Tiveram meu total apoio. Mas era óbvio que tem que fazer isso. Que bom que vocês estão se mobilizando. Pois bem, essa mesma classe, no final do ano, eu vou dar a prova. Eles começam a colar uns dos outros. Como? Vocês não estavam pedindo ética na política? É assim que começa. Daqui a pouco você vai estar em Brasília e vai estar roubando do orçamento, porque você vai justificando, não, uma colinha aqui, um pecadilho, não é tão importante. E eles não ligam as pontas. É como se fosse uma dissociação da personalidade. Se sentiam maravilhosamente bem por terem ido às ruas, cobrando ética na política, e, no entanto, na hora do exemplo mais comezinho, prosaico, de fazer a prova sem colar, não. Eu acho que a minha reação, eu concordo com isso, e acho que talvez lá no fundo alguma coisa nessa pessoa permaneça. Porque uma pessoa que obtém um diploma, roubando o diploma, comprando o diploma, colando na prova, ela sabe que alguma coisa errada ela fez. E a prova de que essas pessoas sabem que está errado é que elas são extremamente cuidadosas em ocultar dos outros o que elas estão fazendo. Tem um filósofo inglês, que era um cristão ortodoxo, que tem uma fórmula que eu acho maravilhosa. Quer saber qual é o padrão de moralidade vigente numa sociedade? Ele pergunta. É muito simples. Observe o que estão todos se esforçando por parecer que são. Esse é o padrão. O corrupto e o hipócrita sabem melhor do que ninguém o que é certo e o que é errado naquela comunidade. E é por isso que eles se aprimoram na arte de ocultar dos outros o que estão fazendo. Quando ocultam, revelam que sabem. Quer saber o que é o padrão de moralidade vigente? É só olhar o que está todo mundo tentando parecer que é.
honesto, competente, cumpridor dos deveres, etc, etc, etc. Eu sou do bem. É uma racionalização. No meu próprio caso, meu pequeno delito, imagina, perto do roubo do orçamento, imagina, uma roubadinha aqui, um negocinho ali. Desculpa, eu não consigo ouvir a senhora. Eu acho que isso é um começo de reflexão que avança. Qual situação, de que maneira, pensar nas implicações que isso tem. Muitas vezes a gente não antecipa as implicações que isso tem. Imagine conquistar uma mulher usando o anel e ter que viver o resto da vida com a farsa dela não ter a menor ideia do que aconteceu. Você vai transformar a sua vida numa mentira. Você quer viver assim? Eu estou... Janete, é interessante que acho que o próprio mito, né, do anel está muito ligado com o desejo, né? Quer dizer, o desejo de você... eu estava pensando aqui, o que eu faria com o anel, né? Quer dizer, quais seriam os meus desejos? Né? E me lembrou um conto do Monteiro Lobato, na época dos contos pesados, lá dos anos 20, que ele é um funcionário público, cioso do seu trabalho, né, super honesto, que ganhava pouco, e ele tem que fazer uma viagem no interior, e ele não gostava, mas ele era forçado, ia, tinha que ter uma roupa. Quando ele volta, ele sai do trem, né, e ele esqueceu a pasta, ele volta e acha um pacotão de dinheiro com 300 mil contos, qualquer coisa assim, não lembro o valor, mas era muito dinheiro. Ele pega, ele olha, puxa, o dinheiro, o que ele faz? Ele devolve para o cara da central, né? Fala assim, olha, achei esse pacote. Aí ele olha assim, o senhor vai devolver, alguém perdeu, né? Mas o senhor vai devolver o dinheiro? Isso aqui é o homem mais honesto do mundo. Ele começa, esse é o cara mais honesto do mundo e tal. Não tem problema, não. Eu vou... Só que essa história, esse cara da central espalha essa história, ele chega em casa, conta para a mulher, como é que foi a viagem? Não, foi tudo bem, mas aí eu achei um pacote de dinheiro e devolvi. Muito bem, puxa, que bom que você fez isso, né? Você é um cara muito honesto, né? Você, né? E a mulher trabalhadora, e estava fazendo comida para fora. Mas quanto era o valor? Eu falei assim, não, 300 mil contos. 300 mil contos e você devolveu? Você é um imbecil, e não sei o quê. Aí isso vai para o jornal, isso vai para o trabalho, no trabalho, lá vem o homem mais honesto do Brasil, porque devolveu. E o cara vai ficando cada vez mais... Puxa, mas todo mundo é honesto, né? Enfim, isso chega num ponto que na casa dele não dá mais, porque a mulher fala, tá vendo? Você devolveu os 300 mil contos, a gente podia estar aqui comendo, podia ter um vestido novo, podia viajar. Nossa, cara, que e história. O cara, eu vou dar o spoiler, ele acaba se matando. Então... Então, eu achei legal que você coloca, eu estou muito interessado justamente para saber você que se esconde atrás. Cara, que bom você trazer essa história, porque eu conto uma história no livro que eu vivi, pessoalmente presenciada, que eu nunca mais esqueci, que é parecido com isso. Em 1993, eu tinha acabado de escrever um livro chamado Vícios Privados, Benefícios Públicos, que é sobre ética. E eu fui convidado para um programa vespertino de televisão. Porque a pauta daquele dia era a eterna pauta. Vale a pena ser honesto? O que eu falei não tem a menor importância, mas eu presenciei uma entrevista imortal. Imortal, porque nunca mais eu vou esquecer, e eu registrei no livro. Dona Raimunda, faxineira do metrô em São Paulo, encontrou uma carteira com centenas de dólares e prontamente devolveu na seção de perdidos do metrô. No dia seguinte, apareceram dezenas de pessoas reivindicando a posse da carteira. Dezenas. O metrô teve que parar, porque não tinha mais como dar conta de tanta gente que era dono da carteira. Dona Raimunda foi entrevistada antes de mim. E eu fiquei arrepiado. Tanto que eu cheguei em casa e anotei. A entrevistadora, eu não vou dizer o nome,
A entrevistadora chegou para a dona Raimunda, mas, dona Raimunda, a senhora pensou em tudo que a senhora podia fazer com essas centenas de dólares, uma carteira sem identificação de quem é o proprietário, não tinha nome. A senhora pensou vestidos, viagens, geladeiras. A dona Raimunda falou, pensei nisso. Mas e aí? Quando as pessoas falavam isso para você, que você podia fazer essas coisas maravilhosas, a senhora ficava quieta, a senhora não dizia nada, a senhora não respondia. O que a senhora dizia para as pessoas que, como a mulher, cobravam? A dona Raimunda deu uma resposta. Falou, eu vou dar um nome fictício, dona Célia, quando uma pessoa me falava isso que a senhora está falando agora, eu dizia para aquela pessoa que dela eu não esperava outra coisa mesmo. Eu já sabia que ela ia dizer isso. A apresentadora ficou de 4, ela desabou. Dona Raimunda, cara, uma pessoa simples, de uma dignidade, de uma força, de uma elegância, porque ela falou isso serenamente. Uma aula kantiana. O Kant não faria melhor do que isso. Agora, Janete, mas aí aproveitando, vem a questão que eu queria colocar. Quer dizer, a gente tem essa situação toda, porque ele foi ridicularizado na casa, no trabalho, ele não podia sair na rua. Vira o otário, né? O brasileiro tem uma palavra para isso. É o otário. É o wise guy de Nova York, exato, o Forbury na Sicília. Eu colecionei as palavras em várias línguas que descrevem o otário, o nosso otário carioca. Então eu queria que... Milongueiro platino, né? O milongueiro. Agora que é o espertalhão, né? É o contrário. Então, agora, nós aqui, de certa maneira, né, vivemos uma situação política, enfim, uma situação toda... Eu tinha medo que chegasse nesse ponto, agora vamos. Pois é, mas é que é o teu último capítulo lá. Né? Mas o que acontece é que a gente, todo mundo já está nessa situação desse cara, quer dizer, esse honesto ele teve que se matar porque era impossível viver naquela situação. Não, né? aí eu discordo. Não, pois é, ele não suportou a pressão. Ele não suportou. Ele não suportou a pressão, né? Dona Raimunda suportou super bem e deu uma lição inesquecível. Pois é. Como é que, por exemplo, esse anel, vamos supor, eu queria a minha provocação assim, e se todo mundo tivesse o anel? Não pode. Não pode porque esse experimento mental não é universalizável. Se todo mundo tiver o anel, vai para a guerra de todos contra todos. Não é universalizável. Um dos elementos interessantes do anel é que é a prerrogativa de um só. É um só. Se todo mundo se sentir no direito de fazer o que bem entende, independente da lei e da moral, descamba para a guerra de todos contra todos. Foi o que levou o Hobbes a sugerir que a ameaça o medo dessa situação de violência leva ao surgimento do Estado. E aí as pessoas passam a não agir assim, porque a espada do Leviatã ameaça punir quem quer que pise fora da linha. É por medo, não por ética. Mas essa situação... O medo, só para completar, o medo da morte violenta leva à criação do Estado e o medo da punição do Leviatã leva ao refreamento dos impulsos antissociais. Medo. O Hobbes é o filósofo do medo. Entendo, mas, por exemplo, a situação que está levando, né, você tem um outro Estado hoje ocupado, como é que você... Aí vai, à toa descamba para um conflito generalizado. Os Estados Unidos está numa escalada de milícias armadas. É a situação hobbesiana típica, que gera um ato de força e, às vezes, um tirano. Quando a moral decai, surgem aqueles a quem chamamos tiranos. Porque, citando praticamente Hobbes, chega um ponto em que qualquer governo é melhor que a ausência de governo. A história da América Latina é, em boa parte, resumida por essa situação. Chega num tal grau de anomia e de anarquia que as pessoas aceitam qualquer coisa para terem um mínimo de paz e de segurança na sua vida pessoal.
Agora, o Brasil, voltando para a política, às vezes eu tenho uma visão de que o Brasil ainda está no antigo regime europeu, no velho regime, pré-Revolução Francesa. Olha, se vocês me permitirem, olha como o Marquês de Sade descreve o pensamento íntimo de um membro da aristocracia europeia pré-Revolução Francesa. Eu vou demorar um segundinho, mas eu vou achar rápido. Porque vale a pena, uma citação que eu fiquei tão feliz quando encontrei. Espera aí. É aqui. Bom, para começo de conversa, a palavra privilégio, a raiz etimológica dela é lei privada. Você tem uma lei particular para você, que não se aplica aos demais. Privilégios. Privilégios. O anel é o privilégio. É o privilégio por excelência. Agora, olha o que... olha que coisa deliciosa. Isso está em Justine, ou Os Infortúnios da Virtude. Os Infortúnios da Virtude. Cadê, América? Os Infortúnios da Virtude. Esse conto que você falou é o Infortúnio da Virtude. Verneuil, que é um aristocrata pré-Revolução Francesa, diz o seguinte: é impossível que as leis sejam igualmente aplicáveis a todos os homens. Esses remédios morais não são diferentes dos remédios físicos. Nós nos riríamos de um curandeiro que, possuindo apenas um remédio para todos os fregueses, tratasse um estivador da mesma forma que uma solteirona frívola. Nós nos riríamos dele? Sim. Ele responde, claro que sim. Aí é que vem. Olha que pérola que a gente aqui no Brasil conhece como ninguém. As leis são feitas somente para a gente comum. Os que necessitam de restrições e que nada têm a ver com o homem poderoso, a quem elas não dizem respeito. Em qualquer governo, o essencial é que o povo jamais invada a autoridade dos poderosos. Isso aqui descreve a psicologia moral dos governantes brasileiros, boa parte deles. É como se o congressista, ao ser eleito para a Câmara, ou para o Senado no Brasil, ou por um cargo eletivo, ganhasse um anelzinho. Agora acabou. Foro privilegiado, os melhores advogados, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. A gente ainda está no antigo regime no Brasil. Será que nós vamos precisar de uma Revolução Francesa com toda a imprevisibilidade, a violência, para sair do antigo regime? Eu espero que não, e vou contribuir no limite das minhas forças para que mude, sem uma ruptura violenta. Mas, gente, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Essas ondas de manifestação violentas que começam em junho de 2013 são ensaios. A própria eleição do Bolsonaro, por mais desastrosa e horrorosa que seja, é expressão de um grau de insatisfação com o status quo, que daqui a pouco se desencanta com o Bolsonaro, por todas as razões, e que vai, de novo, procurar uma ruptura em um outsider e alguém que rompa com tudo isso que aí está. Espero que da próxima vez de uma forma menos desastrosa para todos nós, né? Porque saiu da pior maneira possível. Agora, essas ondas estão se repetindo no Brasil. A manifestação dos caminhoneiros, junho de 2013, a onda que quase elegeu a Marina em 2014, a onda que elegeu Bolsonaro, o impeachment da Dilma, com aquela movimentação toda de massas nas ruas, é um grau de insatisfação e de descontentamento com a ordem pública estabelecida com o Estado, que está... Essas ondas, vocês acham que essas ondas acabaram? Não acabaram, não. Qual vai ser a próxima? E para onde vai? A Revolução Francesa não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Foram movimentos que foram
São ondas, fluxo, refluxo, vai, de repente vem um tsunami. Porque ninguém suporta tanta iniquidade, tanta desigualdade, tanto privilégio, tanta disfarçatez. O político brasileiro é como se ele ganhasse um anelzinho de Giges ao ser eleito. Agora é minha vez. Vai parar bem na minha vez? Agora é meu. Os donos do poder, né? Como dizia o Raimundo Faoro. Eu fico me perguntando por que tantos anos eu fui me interessar pelo anel de Giges, né? Fiquei ruminando isso. Por que esse experimento... Eu acho que a minha condição de brasileiro, por duas razões, me leva ao anel de Giges. A primeira é essa que eu acabei de dar. A gente ainda está no antigo regime, em que tem uma lei que vale para o homem comum, para o cidadão comum, e tem um privilégio que vale para as autoridades, para os governantes que estão acima da lei. É o privilégio. É a aristocracia equivalente francesa do antigo regime. A outra razão é positiva, não é negativa. Eu acho que esses ideais de perfeição, kantiano, utilitarista, platônico, cristão do Ocidente, menosprezam a coisa mais importante da vida, que é a sociabilidade, a afetividade. E se tem uma coisa que o exercício mental do anel me fez reconhecer, é como o uso manipulador do anel nas relações interpessoais mina o afeto. Mina o afeto. Portanto, eu acho que, embora esse livro não fale do Brasil, fala da Dona Raimunda, fala do Brás Cubas, ele fundamenta o que seria talvez o esboço de uma ética nossa, em que a afetividade, a sociabilidade, as relações pessoais não instrumentais têm uma centralidade na convivência humana. Eu falo muito da amizade. Como é que fica a amizade se um deles tem um anel? O Giges sem lei é absolutamente solitário. Ele não pode dizer para ninguém que tem um anel e ele manipula todos por meio do anel. Ele não pode ter um amigo. Ele está fechado nele mesmo, num narcisismo egocêntrico, de poder seguido de poder e de sequência de satisfações narcísicas, como diz o Freud. Mas e depois dele ter deitado com a mulher que ele quis na cama que ele escolheu? Vai viver assim a vida inteira? Cansa. Estou citando Passárgada, né? Manuel Bandeira. Passárgada, sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Ele está fechado nele mesmo, está selado nele mesmo, é a ética da absoluta solidão. Não, eu não li O Senhor dos Anéis, não conheço. Deve ter pego do Platão, Agora é incrível esse experimento mental feito sei lá, no século IV a.C., 2.500 anos atrás. 2.500 anos atrás. Bom, o anel te dá uma liberdade. Isso é interessante, o anel não elimina a condição natural do ser humano. O dono do anel é finito, é mortal, está sujeito organicamente às mazelas de qualquer mamífero. A Covid-19 não o poupa. Se ele tomar morfina ou heroína, ele vai ficar mal. O anel não dá para ele a impunidade em relação à physis, à natureza. Ela dá impunidade em relação a nomos, leis, costumes, normas morais. Liberta nas relações interpessoais, mas não modifica em nada no que o ser humano tem de ser natural, biológico, sujeito às mesmas leis que qualquer outro ser vivo. Né? Tanto, isso é muito curioso, o Giges pastor encontra o anel no dedo de um cadáver que morreu sozinho e sinistramente enterrado num cavalo de bronze debaixo da terra. É muito sinistro esse encontro do anel.
Em que circunstâncias morreu? Existem alguns eruditos, que é uma hipótese muito frágil, muito tênue, mas que acreditam que o detentor do anel antes do Giges era o rei Midas, que era Lídio. O homem que tudo em que ele tocava virava ouro. Até o dia que ele tenta beijar a filha e ela vira ouro. Eduardo, posso tirar uma dúvida? Eu fico me perguntando se nesse conto a gente tem um pressuposto de uma certeza em relação ao bem e o mal, ao que é o certo e o que é errado. E se tem também um pressuposto que esse anel é um privilégio e que todas as necessidades básicas já estão superadas. Porque eu fico pensando, se a pessoa não pode achar justo ela usar o dinheiro da carteira pensando, por exemplo, bom, se eu estou passando fome e eu preciso alimentar os meus filhos, e essa pessoa tem o dinheiro, ela tem uma fonte de renda. Por que não é justo que eu também tenha uma fonte de renda e utilize o dinheiro dela? E aí, para avançar um pouco além... Você está fazendo tantas perguntas que eu vou ter dificuldade de responder, mas vamos mais... Então, eu vou esperar. A primeira qual que era mesmo que eu queria? Se tem um pressuposto do bem e do mal... Então, vamos fazer uma de cada vez. Vamos fazer uma de cada vez. Não tem um pressuposto. O que eu tento mostrar é que há um aprendizado. Não há um conceito prévio do que é a plenitude humana, a felicidade humana, o bem. Mas há um caminho e há um aprendizado que o anel permite, se você fizer humildemente, se você fizer humildemente o exercício de se colocar nessa situação. Certo. As éticas absolutistas, platônica, cristã e kantiana, têm uma visão bem mais absolutista do bem. Existe uma forma de vida que é a forma certa de viver, e qualquer um que tivesse o anel deveria moldar a sua existência segundo os parâmetros desta melhor vida definida em termos platônicos, cristãos ou kantianos. Eu não vou por aí. Ótimo. A segunda parte era sobre um pressuposto de que realmente a gente está fazendo um exercício a partir de um privilégio e de que as necessidades básicas já estão todas consideradas, porque daí a gente vai ter aí de acordo com o contexto, ter um julgamento do que é justo e do que não é justo por cada um que vai fazer o exercício. Né? Então, se a gente olha esse exemplo que eu dei... Incrível você falar isso, porque eu faço uma crítica, uma falha metodológica do experimento das carteiras perdidas. Eles tiveram cuidado, ao fazer em mais de 80 países o experimento, de converter o valor monetário para a moeda local, para que o dinheiro seja moeda local, segundo a paridade do poder de compra da moeda, para que a pessoa tenha o equivalente em cada país do que significa aquele valor em dólares. Se fosse pela taxa de câmbio, podia estar variações, a taxa de câmbio pode ser muito... mas eles não tiveram um outro cuidado que era super importante. A pessoa que recebe a carteira é o balconista de um estabelecimento público. Pode ser uma agência bancária, pode ser um posto de saúde. Vou contar o protocolo do experimento. Uma pessoa entra no estabelecimento, pode ser um guichê de um banco, de um teatro, de uma agência dos Correios, tem que ter um balcão. A pessoa está com muita pressa, a pessoa que encontra a carteira supostamente na rua está com muita pressa, ela fala para o balconista ou a balconista: olha, eu estou morrendo de pressa, encontrei essa carteira aqui na frente, por favor, você providencie isso aí. E deixa a carteira lá e some. A pessoa que recebe a carteira abre, vê se tem dinheiro, não tem dinheiro, vê que tem o nome do proprietário, o e-mail dele, e o experimento estabelece 100 dias como intervalo de tempo para devolver ou não. Depois de 100 dias, se não devolveu, não devolveu. Eles tinham que ter tomado um cuidado metodológico importante, que vai na linha do que você está falando. Uma balconista em Nairobi ou em Belo Horizonte tem um salário que é aproximadamente 4 a 5 vezes menor do que uma balconista em Toronto ou em Frankfurt. É lógico que a mesma quantia em dinheiro tem um valor para ela muito maior, o que os economistas chamam de utilidade marginal do dinheiro. É muito maior para o balconista em Nairobi ou em Belo Horizonte do que para o balconista em Toronto ou Frankfurt. Eles tinham que ter, estatisticamente, corrigido
para que o efeito fosse comparável. Não é comparável se você não corrigir isso aí. O que sobrevive do experimento, porque aí melou a comparação internacional, não dá para fazer comparação internacional se você não fizer essa correção. Está claro o que eu falei? Sim. Não dá para fazer comparação internacional. O que dá para fazer é, dentro de cada país, você pode saber, porque aí não tem esse problema. Quantas carteiras sem dinheiro foram devolvidas, quantas com dinheiro, e no caso dos 3 países, com mais dinheiro. Agora, você tem absoluta razão. O valor de R$10 para uma pessoa que está passando fome é muito diferente do valor de R$10 para um bilionário. Uma carteira com R$10. É nada, é uma gotícula no oceano. Vocês podem pensar o valor que for. Hã? Dona Raimunda não ficou. Eu admiro, respeito e acho exemplar. Mas se uma pessoa que está passando fome pegar uma carteira na rua e usar para se alimentar ou alimentar os seus filhos, eu não condeno eticamente. Francamente, não. Eu fiz essa pergunta para a gente... Um kantiano, um cristão e um platônico não pode. Não tem justificativa. Não tem justificativa. É um absoluto moral. Não tem justificativa. Eu acho exagero, acho que nega realidades humanas e não é eticamente defensável, inclusive. Mas eu estou em território disputado dentro da ética. Embora eu admire Dona Raimunda infinitamente. Acho que a Dona Raimunda, puxa, se nós tivéssemos mais Donas Raimundas nesse país, imagina um congresso de Donas Raimundas. Seria lindo. Mas o comportamento é absolutamente ético. Agora, para cada Dona Raimunda, tem dezenas de espertalhões que vão reivindicar a carteira. É uma questão estatística. Né? Eu fiz a pergunta menos para questionar o experimento, porque eu acho que enquanto experimento está super válido e estatisticamente correto, mas para a gente, por causa da sua fala das leis, e só para trazer realmente um olhar crítico do quanto que a gente está conseguindo olhar para as nossas desigualdades e as nossas expectativas de reação. Então, a gente falou muito ontem aqui sobre essa questão da criminalidade, do tráfico, das oportunidades que os jovens têm. E, sei lá, esse experimento me trouxe um pouco disso. E a outra coisa é o quanto que a gente consegue esgarçar essa reflexão e dizer assim, ó, o quanto que as pessoas que estão hoje com, a gente diria, né, eu diria, talvez com uma carência de humanidade, de empatia, elas estão julgando o outro, essa questão da polarização, o quanto elas estão se sentindo no direito de fazer isso e achando justo o comportamento que elas têm. Aí você já está caminhando para a questão do auto-engano. Né? É uma fronteira muito tênue. Eu acho que não é tão simples assim. E, como eu disse, a nossa habilidade, a nossa maestria em encontrar justificativas para coisas que, aos olhos dos demais, são absolutamente injustificáveis, a gente tem que pensar nisso com muito cuidado. Acaba na situação do paradoxo do brasileiro. Todo mundo achando que está fazendo certo, direito, está fazendo a sua parte, e, no entanto, não é percebido assim pelos outros. E quando todos esses que acham que são do bem se juntam, o resultado é o que aí está. A mesma coisa aparece com o racismo. Você pergunta numa enquete no Brasil, você é racista? Mais de 95% dirá que não. Aí você pergunta para as mesmas pessoas, a mesma amostra, existe racismo no Brasil? Mais de 90% dirá que sim. É um paradoxo. Como é que pode, ao mesmo tempo, perguntando individualmente, cada um diz que não é, mas quando olha ao seu redor, percebe que é, coletivamente. Não dá. Uma dessas duas coisas está errada. Uma dessas duas. É lógico isso. A felicidade é a mesma coisa. Isso é uma coisa curiosíssima no Brasil. Você pergunta numa enquete para os brasileiros, você é feliz? A ampla maioria dirá que sim, independente de renda, independente de condição social. As pessoas se declaram felizes. Você pergunta para a mesma amostra, os brasileiros em geral são felizes? A proporção diminui dramaticamente.
Por quê? Porque a pessoa olha ao seu redor e vê que, vivendo na precariedade em que vivem, com péssimo emprego, com a desigualdade, com o transporte público horroroso, com a criminalidade, essas pessoas não podem ser felizes. Quando a pessoa olha para dentro de si, para a sua subjetividade, ela se sente exuberante, feliz. Quando ela olha ao redor de si, para o que ela pode observar, essas pessoas não podem ser felizes. Feliz na comunidade, na favela, na aglomeração, lá no... E, no entanto, eu acho que essas duas respostas, nesse caso, elas têm um grão de verdade. Porque uma coisa é o bem-estar avaliado subjetivamente, quando eu penso interno, e outra coisa é o bem-estar avaliado objetivamente pelas condições materiais de vida. E o Brasil tem uma combinação muito rara, internacionalmente, pelos estudos em felicidade, de uma exuberância incrível da subjetividade, quase que um triunfo da subjetividade, uma alegria, o doce sentimento da existência, para usar a expressão do Rousseau, mas, ao mesmo tempo, quando olha ao redor de si, vê que é uma desgraça. 30 milhões de brasileiros não têm água encanada. Metade dos domicílios não tem coleta de esgoto. O trânsito, o transporte coletivo, a criminalidade, os indicadores objetivos são um desastre. E, no entanto, a pessoa, quando pensa em si, e quando tem uma chancezinha de expressar, por exemplo, na brecha do carnaval, que interrompeu o meu anel de giz, e ainda dizem, eu brinco no livro, ainda dizem que o brasileiro é preguiçoso. A energia, a vitalidade que aparece durante o carnaval é uma coisa que não tem em nenhum lugar do mundo. Cadê a preguiça? É porque a gente não gosta do suor bíblico. A gente só gosta do suor dionisíaco. No suor dionisíaco nós somos imbatíveis. No suor bíblico, não. O suor bíblico é ganhar com o suor do trabalho o pão. Punição pela expulsão do paraíso. Aliás, o que... Bom, aí eu começo a falar, eu não paro mais, desculpa. Eu acho que o Edu vai fazer a última pergunta, e eu vou fazer a penúltima. E é bom que eu já vou começar me expondo. Eu acho que se eu gostei da sabedoria, né, da terceira idade, com certeza eu manipularia no campo sexual. Agora eu espero que, né, essas experiências me modificassem. E aí, Eduardo e pessoal do fórum, eu queria, obviamente, trazer a religião de novo. Porque você, né, cita tanto o ideal platônico e o cristianismo como ainda não capaz, né, de trazer uma resposta suficiente. E eu queria saber se você considera, no entendimento cristão, que, na verdade, é Cristo que fez por nós, e aí ele nos faz reagir, porque em nós realmente não há essa capacidade. Porque a sua descrição do cristianismo, para mim, parece não considerar isso. Eu vou citar Mateus, eu não tenho o número do versículo, nas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, que é o evangelho principal do Sermão da Montanha. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E aí, Mas esse nível de exigência de perfeição é sobre-humano. Mas é o Espírito Santo que ele nos coloca, né, para reagir a isso. Não estaria em nós. Você entende isso? Eu gosto muito de uma reflexão do Pascal, que era um grande cristão, um dos maiores filósofos cristãos. Existem só dois tipos de pessoa no mundo: os pecadores que se creem justos e os justos que se creem pecadores. De que lado você está? O pecador que se crê justo ou o justo que se crê pecador? Tem um problema nisso, porque ele divide o mundo em justos e pecadores. O mundo não é assim, não é binário. Cada um de nós será justo e pecador no mesmo dia, em momentos diferentes da vida, em diferentes contextos e tudo mais. Mas se você assume a premissa do Pascal, isso gera uma matriz. Você pode ser o santo que se crê santo, você pode ser o pecador que se crê santo, você pode ser o justo. Tem 4 posições. As 2 posições que ele exclui não são sustentáveis na ótica cristã. O santo que se crê santo é injusto porque ele não reconhece a sua alma cindida em função da expulsão do paraíso.
E o pecador que se crê pecador é justo porque ele pelo menos reconhece nele a condição pecaminosa. Aliás, Jesus adora o pecador que se crê pecador, que se reconhece. Então, mas o Pascal é perfeito, é lógico. É nada como um lógico pensando religião. O mundo se divide entre os justos que se creem pecadores e os pecadores que se creem justos. O Congresso brasileiro é habitado por pecadores que se creem justos. Não só o Congresso, eu acho que a maioria de nós. Não vamos ficar também achando que os políticos vieram de outro planeta. Nós os elegemos a cada 4 anos. Somos nós. Posso fazer uma última? Não sei se última, mas... eu fico ouvindo, né, e relacionando com todos os nossos fóruns até aqui. Opa! E eu não sabia quem você era quando eu li o Auto-Engano lá na faculdade, né? Foi um livro que mudou minha vida e foi uma alegria poder te reencontrar em outros espaços. Obrigado. E o que eu entendo que é uma contribuição no longo prazo do que você está trazendo, assim como o Auto-Engano, assim como todas as nossas conversas aqui, e o que eu entendo que a gente, com o caminho dessas virtudes, também está trazendo, é de um deslocamento da primazia da moral para a primazia da experiência. Por isso que o valor da aprendizagem você coloca, porque não importa, acho que assim, todo esse jogo mental para tirar a gente de uma racionalização pura, né, que moraliza, né? E aí eu queria compartilhar um pouquinho de onde vem esse impulso das virtudes brasileiras, que vem lá do meu estudo com Alan Kaplan, né, que é a partir de um estudo de um filósofo que é Alasdair MacIntyre, você conhece? Né, que é o neo-aristotélico. After Virtue. After Virtue, em busca da virtude. E ele traz esse exemplo do menino que joga xadrez, que um professor quer ensinar ele a jogar xadrez, e para isso ele vai dar uns biscoitos, vai deixar ele ganhar, para ele ter o prazer de ganhar, para poder ter o prazer de ter um biscoito, e aos poucos ele vai tirando os prazeres externos para ele poder descobrir o valor da experiência. Então, o exercício, e isso aí está a virtude em qualquer prática, é aquele benefício que não é externo, que não é o status, que não é o dinheiro, que não é o poder, mas é aquele benefício do próprio desfrutar daquela prática, né? E por isso as virtudes brasileiras, para a gente poder não ficar batendo no peito e falar que eu sou brasileiro ou julgando moralmente bom ou ruim, mas para a gente poder aprender a desfrutar dessas qualidades que a gente tem na vivência prática. E fazendo isso num convite para a gente olhar para a nossa realidade interior, né? Que eu acho que esse é o grande desafio que a gente está num limiar agora, porque a gente vê o mundo, esse caos inteiro, mas como é que a gente relaciona tudo isso com a nossa realidade interna, né? Então, eu estou assim, somando um pouco, relacionando e querendo agradecer imensamente por você estar dando mais esse passo, que acho que vai ajudar a gente a impulsionar. Eu vi muita relação de todas as conversas com o que você está trazendo aqui, porque o esforço é esse, da gente conseguir fazer essa conexão com a nossa realidade interior, né? A gente precisa fazer esse trabalho. Então, muito obrigado. Obrigado a você, Edu. No fundo, esse livro todo é para uma coisa muito simples. Eu gostaria que cada um, na medida que se interessar, trouxesse isso para o seu próprio caso, para a sua experiência, para saber quem se é. É um exercício estritamente socrático, de autoquestionamento e de autodescoberta. E quem sabe a partir desse exercício haja um amadurecimento e haja um pouco mais de humildade e de capacidade de se ver de fora. Porque, às vezes, a subjetividade brasileira é tão avassaladora, a nossa vida intelectual é tão efusivamente caudalosa, que nós perdemos muito a condição de nos vermos como os outros nos veem. A gente precisa corrigir isso um pouco, porque senão é o que está aí. Cada um imbuído da sua verdade, da sua certeza, e todos nós afundando juntos. E cada um achando que está certo e que os outros estão errados, e que sabe o que é certo e que sabe o que tem que ser feito,
e não é capaz de se ver de fora. Esses meus alunos em classe, o cara tem que se tocar de que, se ele quer ética na política, ele não vai colar na prova. É um mínimo. O Brás Cubas se sente um santo quando devolve a moeda de ouro, e depois, quando aparece o embrulho misterioso, que é uma fortuna, ele racionaliza de 1000 maneiras até encontrar um jeito de pagar a dona Plácida com aquele dinheiro. E se sentir de novo um santo, porque, afinal de contas, ele tirou a dona Plácida da rua, da mendicância. Contratou ela como alcoviteira. Eu acho que esse tipo de provocação do Anel de Giges, se funciona, ele permite à pessoa explorar dimensões do seu ser profundo, da sua psicologia profunda, que de outro modo talvez não aflorem. No fundo, é uma tentativa de plantar a semente de uma dúvida e de uma desconfiança de si. E eu acho que isso move no sentido do amadurecimento ético. É estritamente socrático isso. Não é o Platão delirante da utopia, mas é aquele Sócrates que foi condenado à morte, porque ele interrogou as pessoas e incomodou tanto os atenienses que o consideraram subversivo. É curioso que tanto Sócrates como Jesus Cristo foram condenados. Não escreveram uma linha, nenhum dos dois escreveu uma linha, ambos foram injustamente condenados à morte, ambos tinham total condição de fugir da pena que lhes foi imposta, mas preferiram aceitar o julgamento a que foram submetidos. O paralelo é impressionante, é impressionante. Que fariam Sócrates e Jesus Cristo com o Anel de Giges? Bom, a República é uma resposta do Sócrates a isso. Mas aí já é muito o Sócrates do Platão. Não é o Sócrates histórico dos primeiros diálogos do Platão, que provavelmente estão muito mais próximos de quem foi o Sócrates. Agora, você vê os excessos de uma ética demasiadamente exigente, como, por exemplo, o celibato a que são submetidos os membros do clero do catolicismo. Gerou uma monstruosidade sexual que, depois de séculos, aflorou. Eles achavam que tinham o Anel de Giges e que podiam impunemente fazer o que fizeram na pedofilia, porque estavam acima e tinham uma condição que lhes permitia impunemente barbarizar. Finalmente a verdade saiu do poço. Veja o problemaço que é você tentar moldar demais a pessoa interna aos rigores de uma ética completamente desconectada da realidade psíquica do animal humano. Você exigir que um homem passe a sua vida inteira sem pensar em sexo é desastre na certa. É deformador. Gera santimônia. O cara perde o contato com a realidade interna e muitas vezes comete abusos de uma ordem que ele não cometeria se não tivesse forçado tanto a barra. A experiência da pedofilia no catolicismo é uma coisa importante como descoberta, empírica. E como é que fica o amor próprio no meio disso tudo? O que eu estava dizendo, Edu, as pessoas não têm muita dificuldade em construir uma boa imagem de si, independentemente do que são. E até talvez os piores sejam os mais hábeis ao fazer isso. Mas aí não sei se isso é amor próprio. Não, bom, é amor de si, a pessoa se sente... de outra coisa. Os santos que se creem pecadores e os pecadores que se creem santos. Eu acho que todos nós temos que nos dar conta de que nós não somos internamente aquilo que nós idealmente preferiríamos ser, se nos fosse dada a escolha. Nós temos que conviver com isso. É justamente estou falando de não amar a ideia de si, mas amar a si como se é. É muito diferente. Exatamente. E se permitir esse autoconhecimento que às vezes é sofrido, né? É muito sofrido. Bom, pessoal, acho que a gente já cumpriu, né?
Programação. Depende do que você vai fazer com ele. Se você me explicar direitinho, a gente pode conversar. Mas vai ter que explicar muito direitinho. Bom, em primeiro lugar, Eduardo, nós queríamos agradecer muito o privilégio que tivemos de ouvir em primeiríssima mão essa reflexão tão importante, um livro que está nascendo e que, bom, todos nós, obviamente, temos agora essa grande expectativa, não é, de ler o livro e, quem sabe, a gente ter uma outra discussão depois da leitura. Com o maior prazer. Eu acho interessante que talvez tenha havido uma coincidência muito feliz de sua reflexão hoje com a derrota do Donald Trump. Não é? Não sei se vocês chegaram a ver, eu recebi pelo WhatsApp um filminho que é um jornalista da CNN americana, quando ele vai dar notícia da derrota do Trump. Ele chora copiosamente. E ele diz assim, a partir de agora vai ser mais fácil ser americano. Voltar a ser americano. A partir de agora vai ser mais fácil ser pai, ser mãe. Sim, e estava falando, não aceitar as mentiras. E, no fim, ele diz assim, porque ser uma boa pessoa importa. Quer dizer, claro que ele estava dizendo que Trump não é uma boa pessoa. E eu fico pensando também que nós fizemos uma escolha, talvez uma escolha moral também, política e moral, de elegermos alguém que foi flagrantemente a favor da tortura, que é homofóbico, que é misógino, que é racista. Quer dizer, foi uma escolha política e moral nossa. De uma parte grande dos brasileiros. De uma grande parte dos brasileiros, né? Coletivamente. Eu acho que nós temos que viver com essa, com essa escolha, né? E, quem sabe, a gente chegue à conclusão de que uma boa pessoa, ser uma boa pessoa, conta, independente de qualquer coisa, e sem esperar nenhuma retidão moral absoluta, que não existe. Não é? Então, eu queria agradecer a todos a presença. Acho que nós tivemos um Fórum da Manhã maravilhoso. O Fórum da Manhã não é só aquilo que nós discutimos nessas rodas, mas é a magia de Tiradentes, justamente essa, da pequena cidade, que faz com que a gente se encontre e que tudo aquilo que a gente discute aqui reverbere, né, nas discussões que nós temos paralelas, nos encontros que nós temos, nessa rede que nós estamos formando, que é uma coisa muito preciosa. Então, eu quero agradecer mais uma vez, esperar que a gente tenha muitos fóruns pela frente e, bom, dar a palavra agora para o Ralph finalmente terminar. Eu queria também só agradecer, né? Já estendemos demais também, agradecer ao Eduardo pela gentileza de ele me dar também, durante quando ele escreveu o livro, durante esse ano que passou, tive a oportunidade de, em alguns momentos, de jantar juntos, você me contando. Então, eu me sinto privilegiado de ter participado, aí de estar com você. E agradecer também, Tiradentes, te agradece muito essa visibilidade que dá e essa generosidade que você tem com a nossa cidade. E também agradecer aqui a Lídia por ter emprestado, por uma maneira gentil, que ela fez um preço tão especial para a gente, né? E a gente estava uma semana antes de fazer o fórum, sem lugar para fazer o fórum. Então, essa pandemia realmente deu uma complicada e a gente conseguiu esse lugar maravilhoso que, para nós, que como vocês são convidados, a gente precisa, vocês veem todo mundo graciosamente, com a generosidade, todo mundo